alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Deixa eu contar uma coisa que está embrionário aqui dentro de mim. Nós vamos ter um dia, um momento de louvor, de adoração chamado Naftalina. Aonde vamos adorar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor com hinos, cânticos espirituais e todo tipo de adoração, com pelo menos 10 anos de tempo, amém? Porque tem muita adoração, tem muito louvor bom, porque chegam, graças a Deus, muitos outros novos, a gente vai deixando, mas queridos, como é bom ouvir esses louvores, essas adorações, que marcaram a nossa história, marcaram a nossa vida. Amém? Aleluia. Mas eu vou pedir para o Guilherme cantar uma que não é tão nova, mas também não é naftalina. Amém? Homens de honra, você lembra? Eliezer. Aleluia. Não? Se não vai uma outra aí que você lembra. Aí pode ser uma naftalina aí. Aí eu lembrei de uma que subiu no meu coração. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Vamos lá, vamos cantar? Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Mais uma vez. Tua fidelidade
fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Quem é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque tua fidelidade é grande. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel e o Senhor nos chamou para ser homens fiéis. Homens, Pai, que honram o teu nome, honram a tua palavra, honram os teus princípios. Obrigado por cada homem que está nesse lugar reunido para receber do Senhor instruções para viver vida abençoada, vida próspera, vida em lar, em família, em paz e alegria. Pai, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado, Pai, porque juntos somos mais fortes. Obrigado porque o diabo não tem poder sobre nós. Obrigado porque sobre a Tua palavra nós andamos, sobre a Tua palavra lançamos as nossas redes e colhemos, Pai, colhemos as bênçãos, porque elas nos seguem e nos alcançam todos os dias. Por isso eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Obrigado, Gli. Aleluia, Deus é bom. Eu fico provocando o Gleb, ele fica me provocando, lembrando desses louvores, essas adorações. Mas quer dizer, é uma boa provocação, quando você está sendo provocado em lembrar coisas de bênção, coisas que abençoam a nossa vida, como a palavra de Deus, amém? Aleluia, eu estava meditando esses dias e ontem o Senhor foi tratando mais comigo sobre o tema para tratarmos hoje, aqui à tarde. Graças a Deus pela vida dos homens que podem estar aqui para receber dessa palavra, amém? Eu sei que outros desejam, algumas pessoas mandaram mensagem, que não conseguiram liberação do trabalho, ainda estão trabalhando, mas eu creio que daqui a pouco chegam e vão receber da palavra, amém? Aleluia, nós estamos transmitindo esse culto pela internet. Quem já acessou o canal do YouTube do Verbo da Vida Lapa? Aleluia, acesse, é um conteúdo bom para você. Muitas das palavras que nós temos aqui na igreja, a grande maioria, ela está lá para que você possa ver outra vez, uma palavra que marca a tua vida. Agora, não deixa de vir no culto para ficar na internet, irmão, em nome de Jesus, amém? Porque há uma graça, há uma unção que ela é compartilhada aqui. Não é que é um prejuízo você assistir pela internet, entre não poder assistir, não poder participar e receber um conteúdo online, receba online, mas é muito melhor estar presente, porque tem coisa que Deus vai alcançar aqui no local, amém? E meditando sobre isso, e só agora quando eu cheguei aqui pela manhã, o Senhor me deu o título dessa mensagem. Eu já sabia o conteúdo dela, mas só agora quando eu cheguei que eu recebi a instrução do título. E o título é: coloque ou comece com o que você tem, e Deus vai colocar o que Ele tem. Porque algumas vezes nós ficamos esperando, quando eu tiver isso, quando eu puder aquilo, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver as férias, quando, e vamos deixando de avançar naquilo que Deus espera que a gente já comece. Começa com o que você tem. Por quê? O que Ele tem é o que a gente não tem. Deus nunca vai colocar o que você já tem. Aleluia. Porque se você já tem, Ele não precisa colocar. Ele vai justamente nos dar a condição, vai nos abençoar, vai nos trazer aquilo que a gente não tem. Mas quem nunca começa nada, quem nunca começa a se mover, não consegue receber a parte de Deus. Você consegue colher sem plantar? Normalmente não. Aleluia. Numa condição que às vezes possa estar uma pessoa inconsciente, como Lázaro. Lázaro poderia orar pela salvação, para ressuscitar? Não, ele estava morto. Então, em alguns casos, sim, a gente vai poder receber aquilo que nem conseguiu plantar. Deixa o passarinho. Aleluia. Você já viu aquela história, vai tirar e fala, olha o passarinho. Não olhe o passarinho. Aleluia. Ele veio receber da unção, irmão. Deve ser passarinho macho. Aleluia. Deve ser um passarinho macho. Não, nós chegamos, ele entrou, né, sem ser convidado, mas as portas da igreja estão abertas, amém? Inclusive para passarinho. E aí começou um alvoroço, não, vamos atirar o passarinho. Eu falei, não tem uma espingardinha de chumbo? Eu falei, não pode, irmão. Crime ambiental.
Aleluia, eu gosto de atirar, eu sou fui atirador, né? Mas passarinho não, é tiro no alvo, amém? Nem no Álvaro, é no alvo, amém? Mas deixa o bichinho, daqui a pouco ele cansa e a gente dá um jeito, ele convida ele a sair, amém? Se tivesse, imagina se fosse no culto de mulheres, o alvoroço que ia estar aqui, mas a gente não tem isso não, ele não vai fazer besteira. Se ele deixar cair alguma coisa, a gente depois limpa, aleluia. Mas em alguns casos a gente pode receber algo que não tem capacidade de começar ou de provocar. Lázaro, morto, ele não tinha como provocar ser ressurreto ou ser ressuscitado. Por quê? Estava morto. Mas se nós não estamos mortos, nós podemos sim provocar uma ação de Deus, ação correspondente. Tinha um ministro inglês muito poderoso em Deus, ele foi usado para ressuscitar diversas pessoas, tem registro de outras pessoas falando, não é só ele falando, pessoas disseram que viram ele orar e pessoas voltaram à vida. E ele tinha uma frase que a gente gosta muito de usar, ele diz, se o Espírito não se move, eu movo o Espírito, porque algumas vezes nós ficamos esperando Deus, mas Deus, cadê você? Ele diz, cadê você nessa história? Porque a Bíblia diz, se batei, abrir-se-vos-á. Mas qual é a primeira ação? Abrir ou bater? Bater. Amém? E essa palavra veio para mim forte sobre isso. Começa com o que você tem, e Deus vai colocar o que você precisa. Amém? O que Ele tem, que é muito melhor e vai além daquilo que nós temos de capacidade. Amém? Nós vamos recorrer em poucos textos, graças a Deus, porque a mensagem não precisa ter muito texto, precisa ter muito entendimento daquilo que está sendo dito. Nós vamos falar da vida de um cidadão que só tem 2 versículos dele na Bíblia, e são no mesmo capítulo. A gente não tem tanta história desse cidadão, mas eu creio que ela vai ilustrar muito o que vamos falar. Nós vamos começar em Juízes, não é um texto ainda direto, mas eu quero que você comece abrindo comigo, em Juízes 21, 25. Livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Aleluia. Quem já leu a Bíblia inteira? Pelo menos uma vez. Nem o Zé Carlos, pelo amor de Deus. Vamos de novo, agora todo mundo prestando atenção. Quem já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Ah, sim, não ia mandar entrar no rema de novo. Queridos, deixa eu dizer, que bênção que é ler a Bíblia. É bom demais. Se você ainda não teve esse privilégio, coloca isso dentro de você. Eu vou ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez. É bom. O Zé Carlos que leu mais de uma vez, a Aurélia eu sei que já leu mais de uma vez, eu já li mais de uma vez. Mas, querido, se você ler uma vez, você vai passar por textos, e hoje, com o conhecimento que você já tem das demais coisas, vai abençoar muito a sua vida. Você vai conhecer parte da história, e aí quando nós estivermos pregando e você vê a aplicação da história, você vai dizer, rapaz, então aquilo era aquilo outro. Fica muito bom você entender o contexto sobre uma situação. Então eu recomendo, é bênção demais. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e não vai se arrepender de forma alguma. Nós vamos meio que provocar a igreja nesses dias, vamos iniciar sobre a leitura da Bíblia até o final desse ano. E se você pegar junto, você vai ler e vai ser uma bênção. Amém? Juízes 21, 25, eu vou ler pela versão transformadora, e diz assim, naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Não havia sido levantado o primeiro rei, você conhece a história da Bíblia, talvez já conheça uma parte dela. O primeiro rei a ser levantado para aquele reino, para a nação de Israel, para o povo de Israel, foi o rei Saul. Até a Samuel levantar Saul, eu ficava, quem que ungiu quem? Até Samuel ungir Saul rei, não havia rei em Israel. Nós tínhamos algumas outras figuras de liderança. E nesse tempo que estamos tratando esse assunto aqui, era um tempo onde Deus começava a levantar pessoas maduras, conhecedoras da palavra, firmes em alguns princípios, para liderar o povo. Mas até essa questão desse tempo de juízes, não havia um único líder. Tinha alguns, mas não eram líderes formais, ou não eram líderes de governo, eram líderes espirituais, como Moisés, por exemplo, que foi levantado.
E olha como é que estava a situação daquele povo. Naqueles dias não tinha um rei, cada um fazia o que parecia certo. Ah, não, eu acho que o certo é fazer isso. Não, eu acho que o certo é fazer aquilo. Ah, não, eu acho que o certo é bater na mulher. Nunca foi certo bater em mulher. Amém? E quanto a gente tem ouvido hoje, parece que até algumas pessoas estão vivendo em 2023 nesse contexto. Não, o que importa é o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, o que eu aprendi. Mas graças a Deus hoje nós temos governo e temos a palavra, que são os nossos guias. Primeiro a palavra, primeiro a lei de Deus, depois a lei dos homens. Mas naquele tempo, a questão moral, a questão de decisão do que fazer, o que deixar de fazer, não tinha uma clareza de liderança. E por que esse texto é importante para nós, homens? É necessário para uma boa família, para uma boa estabilidade e paz entre as pessoas que têm uma liderança. Porque se não tem uma liderança, qualquer um faz o que quer. Não, se não tem regra, a regra é a minha. Mas na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, é importante a gente entender que tem regras que são boas e que vêm para nos abençoar, nos proteger e nos fazer avançar. Mas a ausência de regra. Então, você que é pai, você que é líder de uma família, entenda, é importante ter regra. E no conceito de Deus, esse líder, dentro de uma casa, de uma família, é o homem. Aleluia. Henrique ainda não é maduro e independente, tem a sua própria casa, a sua própria família, para liderar. Ele é homem, mas ele não está nessa maturidade, por isso ele tem o pai dele, que vai estabelecer regras do que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, o que é certo e o que é errado. Claro que nós, por andarmos aqui, conhecemos a palavra, nós vamos usar esses princípios da palavra nos princípios da nossa própria vida, sobre andar em amor, andar em perdão, andar em princípios corretos de santidade. Graças a Deus por isso, mas Deus estabeleceu o homem para ser esse líder, não para ser sem instrução, sem direção. Por quê? Eu não sei com a tua mulher, ou se você é casado, mas as mulheres da nossa geração são fortes. Se você não der uma clareza de instrução, de caminho, pode ter certeza que ela vai pegar e vai à frente. Mas a maioria das vezes de homens que reclamam que as suas mulheres estão fazendo muita coisa, é porque eles não estão fazendo nada. Porque há uma ausência de liderança dentro de uma casa, dentro de uma família, e às vezes dentro da própria vida. Mas não foi assim que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu que cada um de nós deve buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, as demais coisas que precisamos nos serão acrescentadas, e nós vamos dar a orientação, vamos dar a visão, a razão. A visão Deus estabeleceu para Adão, foi para o homem, e a mulher Deus constituiu como ajudadora, aquela que vai apoiar. Agora, se a gente não tem direção, como diz Cláudio Duarte, para um homem banana, recebe uma mulher abacaxi. Amém? Então, não é assim para ser. Não quer dizer que a mulher não tem opinião, ela tem, é boa. A gente ouvir, quem é casado, tem a sua esposa, seja um com ela, mas nunca deixe de considerar a sua posição de liderança. Porque na ausência de liderança, pode haver confusão e bagunça. E pode haver muitos conflitos que são eliminados quando tem clareza na instrução e na direção. Agora vá lá comigo, vamos ver o primeiro texto que fala da vida desse cidadão. Quem conhece Sangar? Nome bom para pôr em filho, Sangar. Tem vários nomes bíblicos que a gente não usa ultimamente. Vai lá em Juízes, capítulo 5, versículo 6, por favor. Juízes, capítulo 5, versículo 6. Deixa eu voltar a falar sobre essa questão da liderança. Eu tenho dedicado tempo estudando sobre isso. Mas sabe que algumas vezes, quando nós observamos a nossa própria vida ou alguém da nossa família sendo liderado por sentimentos e por emoções, tomando decisões por sentimentos e emoções, claramente está faltando liderança. Liderança principalmente de Deus naquela família. Porque Deus não nos instruiu para sermos guiados pelos nossos sentimentos. Eu fiz isso também, é porque, eu pedi a conta porque aquele meu chefe, ele é chato, eu decidi isso porque aquela pessoa fez aquilo. Está sendo liderado pelas emoções, e esse é o caminho errado de ser liderado.
Caminho de ser liderado e ser guiado pelo Espírito. Essa é a instrução. Aqueles são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, entregamos nossa vida ao Senhor, mas precisamos buscar nele fortalecimento para que a gente deixe de ser guiado por emoções, deixe de ser guiado por sentimentos, por situações que são contrários aos princípios da palavra, porque a vitória está a andar nos princípios de Deus. Você abriu lá em Juízes 5:6, deixa eu dar eu estou vendo, olha, estou gostando de ver, viu? Você que é homem, não pegue carona na Bíblia da sua mulher, pelo amor de Deus. Às vezes tem que falar isso no culto. Às vezes a gente vem, está aqui no culto, está pregando, está lá em cima, aí o marido, dê você o exemplo. E se você não é casado, já pega esse exemplo, para quando você tiver um casado, uma esposa, o que custa? Desculpa, não é uma bronca, é um despertamento. O que custa você pegar o seu celular? Antigamente a pessoa, dá licença, pastorzão, as pessoas diziam, mas eu vou ficar andando com essa marmita embaixo do braço. É certo que é alimento. É certo que é alimento. O profeta diz, eu vi, logo achei as tuas palavras e eu comi. E sabemos que ela é um bom alimento. Mas antes ele dizia, mas eu vou ficar andando. Eu tinha minha Bíblia, tenho, está aqui comigo, aqui tem algumas em casa e outras aqui. Mas eu vou ficar andando com esse trombolho, querido, isso aqui é salvação. É a palavra. Agora hoje está aí no seu celular, na sua mão. Acesse, leia. É bom para você. Amém? Aleluia. Agora, voltando aqui, porque você dá um exemplo daquele que está buscando no Senhor. Eu estou vendo que praticamente todos aqui estão buscando, isso é bom. Faça isso para você. Amém? Porque você também dá exemplo dentro da sua casa, de como as coisas têm que ser. Juízes 5:6 diz assim, nos dias de Sangar, que é esse cidadão que eu estou falando, filho de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas, e estudando sobre essas estradas, sobre as avenidas, as vias principais, os principais acessos de entrada e saída das cidades, ou dos caminhos pelo território daquela nação, eram essas estradas. Não está falando de vielazinha, não está falando de um caminho tortuoso, não. Estava dizendo, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Eu falei assim, meu Deus, por que isso está acontecendo? Se tem aqui, você tem que ir para a Zona Leste, tem que ir lá para aquele estádio daquele outro time lá, do outro lado da cidade. Qual o melhor caminho? Dá para ir pegando aqui a 12 de outubro, não vou nem pegar a Rua Clélia, aí eu vou pegando, dá para chegar. Mas o melhor é pegar a Marginal, ou pegar a Clélia, depois Francisco Matarazzo, depois Minhocão, depois a Radial Leste lá. Eu morei no Tatuapé há alguns anos, e trabalhava naquela época no Itaim Bibi. Não tinha rodízio ainda naquele tempo, mas algumas vezes, por alguma razão, tinha algum impedimento, um alagamento, e eu tinha que fazer caminhos alternativos. E aí eu tinha que ficar fazendo zigue-zague. Chegava, mas era 3, 4 vezes mais tempo. E é o que estava acontecendo com esse povo. Tinha as avenidas, tinha a Marginal, tinha o Rodoanel, tinha tudo, mas eles estavam indo. Outro dia eu tinha que sair de casa, ir até Raposo Tavares, mas era dia do meu rodízio. Mas da minha casa, eu só atravessando a ponte, eu já estou fora do rodízio. Então, atravessei a ponte, e aí fui por Osasco, por dentro, Alphaville, blá, blá, blá. Rapaz, demorou 2 vezes mais tempo. O melhor é você pegar as vias principais. Amém? Não ficar cortando o caminho, pegando um caminho tortuoso. Os caminhos principais são caminhos que são abertos para você chegar rápido e logo no objetivo. Mas naquele tempo não estava acontecendo isso. Por quê? Porque o exército inimigo, você lembra, tem um outro contexto mais para frente, a gente está no capítulo 5, depois no capítulo 6, você vai conhecer, já deve ter lido, pelo menos algumas vezes, mas se não leu, possa ser abençoado em ler, a história de Gideão. O mesmo povo, os inimigos que estavam atacando nessa época de Sangar, eram os mesmos que estavam atacando ainda na época de Salomão, os filisteus. Eles estavam atacando o povo de Israel, e aquilo que eles produziam, imagina, você sai daqui com o seu carro, ou de um carro,
cheio, eu não vou ter o meu carro, vou pegar o Uber, mas com a mala cheia de dinheiro, 100 mil reais na mala, que você vai dar de presente para alguém. E no meio do caminho, alguém te para e assim, então, vamos conversar? Eu vim aqui fazer, me dar essa doação, você vai fazer isso? Não, você diz, ei, esse dinheiro é meu. Mas o que estava acontecendo? Eles estavam transportando as coisas, ou estavam viajando e eram assaltados, eram feridos, eram atacados, na verdade. Então, o que eu fazia, o povo fazia. Não, eu não vou pegar a marginal, porque tem muito. Não estou dizendo a nossa marginal. Mas não vou pegar a via principal, porque tem bandidos, os filisteus estão lá, vão atacar. Porque os filisteus ficavam lá só de boa, esperando, vem passando aqui, vai pagar o preço, vai ser assaltado. Isso estava acontecendo naquela época. Agora, o que o povo fazia na maioria das vezes? Iam por caminhos alternativos. Chegavam, mas eram também desafiadores, por outros problemas, ou por acidente, ou também por outros tipos de salteadores. Mas o que estava acontecendo? Cada um fazia o que quer, eles não se uniam, não se juntavam para poder tomar uma posição. Um era assaltado aqui, outro era apanhado ali, a ontem estava em guerra lá, mas não, cada um cuida da sua vida, então estou eu na minha. Mas sabe que Sangar, esse cara, e está descrito aqui, ele era, e naquele tempo, os homens não viajavam pelas vias principais. Eu não sei quanto a você, mas Deus estabeleceu e colocou a nós planos e visões. A Bíblia diz que mesmo os velhos terão sonhos. Eu sei que você pode dizer, mas eu não sou velho. Eu estou a 2 meses de ser idoso. Eu, em 24 de maio, passaria a ser idoso. Não velho, mas idoso. Terei 60 anos agora em maio. Aleluia. Mas ainda com um corpinho de 59 e 9 meses. Aleluia. Mas mesmo na maturidade ou na velhice, a Bíblia diz que nós temos que ter sonhos. Os jovens terão visões. Jovens têm planos, têm desejos, querem conquistar coisas. E isso é bênção e é lícito. Agora, Sangar me parece que não estava feliz com aquela situação. Espera aí, eu tenho tantos sonhos, tantos planos para conquistar, quero ter minha família, eu quero ter minha casa própria, seja lá quais eram os planos deles, mas estava difícil, porque a confusão estava grande, porque tudo que se tentava fazer, eles podiam ser roubados, pelos inimigos. Qual é a solução? Eu vou orar para Deus para me ensinar mais caminhos alternativos. Não, vamos tomar posição em Deus. Porque quando nós tomamos uma posição em Deus, Deus toma posição a nosso favor. Aleluia. Então, era esse ambiente que eles estavam vivendo. Os filisteus atacavam e venciam. Porque também o povo de Israel não se unia para se defender, para se posicionar. Aleluia. Não tem como, queridos. Se você vê a história da humanidade hoje ainda, você não vê um soldado, eu vou pegar lá um lança-míssel, eu vou sair, eu acho que está aqui que está o inimigo, eu vou atacar lá. Toda vez que você vê qualquer filme desse de guerra, ou até ler reportagens sobre guerra, os que têm vitória são estratégias, são planejadas, tem livros falando sobre isso. Estratégias para conquistar. Mas se não tem liderança, como é que vão se definir estratégias de vitória? É importante você entender, quando não há liderança, o povo não consegue avançar. Por quê? Porque cada um tenta fazer do seu próprio jeito. Mas graças a Deus que a palavra nos ensina a nos unirmos, e juntos somos mais fortes. A Bíblia diz que é melhor em serem 2 do que 1. Mas eu estou sozinho, junta com mais um que você já começou a ganhar força. Amém? Aleluia. Agora, vá no segundo texto, que é o único texto que fala da vida desse cidadão, Sangar. Vai lá comigo em Juízes 3:31. Volta aí um pouquinho. Juízes 3:31. Diz assim: depois de Eude, Sangar, filho de Anate, libertou Israel. Certa vez ele matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois.
E quando eu estava lendo essa história, o Senhor tratou isso comigo. Como é que é? 600 com um ferrão de conduzir boi. Eu fiquei, que ferrão é esse? Cara, essa é uma espada da justiça, aleluia, uma flecha. Eu fiquei pensando, rapaz, que míssil é esse? Mas se é para conduzir boi, então é uma coisa. E eu fui estudar, eu acabei esquecendo de pedir para colocar ali a imagem do ferrão. Alguém sabe o que é um ferrão de conduzir boi? Rapaz, vocês não andam em fazenda, não? O irmão Maurício ali sabe, então. É uma vara com uma ponta afiada na ponta, e algumas vezes tem uma coisinha dobrada assim, outras vezes só uma argolinha. É aquilo que o boiadeiro, meu avô, era tropeiro. Eles andavam carregando animais para cima e para baixo. É uma vara que, se o bicho vai desgovernando, eles vão dar uma espetadinha e vão direcionando. É uma lança, praticamente, com uma coisa de metal na ponta. Às vezes tem um gancho, às vezes só tem uma argola. Mas é um lugar para dar uma espetada no boi, e aí não é para furar, não é para machucar, mas se o boi não obedece, ele vai sentir aquela pontada ali e vai se direcionar. Rapaz, com um bicho daquele, o cidadão matou 600 caras. E foi aí que o Senhor começou a falar. Sangar estava insatisfeito com a situação. Ele pegou o que ele tinha de prática e de experiência e diz, eu vou mudar essa situação, com o que ele já tinha. E eu quero te dizer que algo que você já tem vai ser o que você vai começar a usar, ou pode começar a usar para mudar a sua situação. Sabe uma outra história que, enquanto eu meditava sobre isso, o Senhor me lembrou? Davi matou Golias com que instrumento? Com a funda. Você sabe o que é funda? Quem sabe, não sabe o que é funda? Funda imagina, uma basezinha de couro, mais ou menos desse tamanho, aí faz um furinho de cada lado, põe uma cordinha, uma coisa, aí você aí solta de um lado e pá, vai a pedrada. Foi com isso que ele matou o gigante. Agora você imagina a situação de Davi diante do gigante, rapaz, aquele gigante afrontando, e ele muito ousado, não, eu vou acabar com você, seu abestado, né, se fosse nos dias de hoje, seria um abestado, seu incircunciso filisteu. Mas só um minutinho, deixa eu procurar aqui no YouTube, ver como é que faz para tirar uma funda. Não, deixa eu procurar, deixa eu fazer um curso rápido aqui online, para eu aprender como é que faz esse negócio de girar. Aí vai lá na internet ver como é que constrói, aí faz tal. Pode até fazer o curso, mas sem prática. É muito difícil a pessoa conseguir resultado na primeira vez. O que ele fez? Ele usou algo que ele já usava todo dia, algo que ele já tinha conforto. Foi assim com Davi. Não foi a primeira vez que Davi deve ter pegado, o que é funda, o que será uma funda? Não, ele usou algo que ele já usava, que ele estava habilitado a usar. E o Senhor começou a tratar comigo. Começa a transformar essa situação que você está incomodado, que está te perturbando, com aquilo que você já tem. Não espera chegar algo novo. Eu preciso de uma funda 3D. Não, eu preciso. Com o que você já tem, você já pode começar a transformar a situação. Eu não tenho nada para começar um negócio. Mas eu tenho um relógio. Começa a vender esse relógio. Comprou por quanto? Vale quanto? Vale 100, mas vou vender por 200, já ganhou 100%. Alguma coisa que você tem, se você entender que ela pode ser usada para você transformar a sua situação, você vai conseguir. Por quê? Porque Deus vai entrar com aquilo que você não sabe, ou que você não pode. Se Sangar ficasse lá, negócio, porque Gideão estava assim, no princípio. Eu sou o piorzinho. Quando Deus chamou a Gideão, diz, ei Gideão, bora lá, vamos junto aí, arrebentar a cabeça desse povo aí, desses filisteus, vamos dominar. Ele diz, eu nem tenho faculdade, nem me graduei, mas não fiz, nem terminei o ensino médio, mas eu não sei mexer em computador. Gideão poderia ter todas as desculpas do mundo, mas Deus sim, vai nessa tua força. Que força? Não era a força física de Gideão, era a força do poder de Deus nele. E ele conseguiu dominar e vencer. Do mesmo jeito Sangar, mas ele teve esse entendimento. Rapaz, eu vou para cima,
com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu já sei fazer, com aquilo que eu já sou capaz de mexer, aquilo que já tenho prática. Ele foi para cima e sozinho matou 600 caras, com a varinha de cutucar boi. O outro pegou a cabeça de um jumento, matou quantos, pastor Zé Carlos? 1000. Com o quê? Não, eu vou encomendar uma arma lá no outro país. O que você tem é capaz de transformar a sua situação. Aleluia, aleluia. E curioso que só tem esses 2 versículos da história de Sangar. Agora, por que a gente entende que era assim? Por quê? Porque vivia-se naquela época também com os animais. Eu citei o meu avô era tropeiro. A gente nem sabe muito bem, a gente só lembra do feijão tropeiro, né? Hoje em dia, o que é tropeiro? Aquele feijão. Tropeiro deu esse nome porque do tipo de alimento que eles comiam no caminho. Meu avô era do norte de Minas e ele carregava gado para as fazendas de um lado para o outro. Ele era o trabalho, era a vida dele, né? É como se tivesse assim: qual a sua profissão? Tropeiro. O que você faz? Ele tinha, obviamente, outros homens que andavam com ele, e aí tinha um fazendeiro aqui que precisava levar 200, 300 cabeças de gado para embarcar na ferrovia, porque ele tinha vendido para um frigorífico, alguma coisa assim. E naquela época não tinha essas carretas gigantes, maravilhosas, bitruque ou até tritruque, biarticulado, triarticulado. Antigamente não era nem caminhão naquele tempo, do meu avô. Até começaram a existir depois, mas ele andava, era cutucando o animal mesmo, empurrando para lá e para cá, em cima de cavalo, e andavam e passavam às vezes dias para chegar no lugar. O que come nesse caminho? Como é que leva? Que comida que se leva? Ele parava lá no Graal, parava no Graal, e chegava lá e pedia um lanche, ou comia lá no quilo. Não existia isso. Então, o que eles faziam? Meu tio, que andou com meu avô muitos anos nesse tipo de trabalho, ele diz: olha, a gente tinha uma lata de alumínio, uma lata de ferro, normalmente de alumínio, que não enferrujava, e nela pegava a carne, fazia a carne seca, deixava secando, salgava ela, seca no tempo e no sal. Não adianta só pegar a carne e deixar no tempo, que ela vai apodrecer. Para secar, ou fazer a carne seca, tem que ter sal. E aí ele salgava, e por isso que a Bíblia também diz que o sal, se torna insosso, se não serve para nada, é lixo, né? Porque tem uma propriedade. Nós somos o sal da terra, nós somos aquilo que preserva essa terra. Pega a carne, pega lá uma picanha, uma peça de carne que você escolher, enche de sal, e verdadeiramente eles penduravam em varais para deixar secar. E aí iam desfiando, colocavam nessa lata junto com um monte de farinha e feijão. Aí fazia aquele moído, sabe o baião de 2? O princípio foi daqueles viajantes que estavam lá. E a carne ela podia passar semanas e não estragava, porque ela já estava ressecada pelo sal. E aí juntava farinha naquela lata e abriam, e eles chamavam de paçoca. Aí abria assim, ou às vezes também no lombo do cavalo, abria lá a latinha, pegava lá aquela porção, enchia a mão e comia. E esse era alimento para semanas, andando para lá e para cá. Então, o que é que esse povo estava vivendo? Uma coisa assim, transportando o gado, indo para lá e para cá. Por que a gente imagina isso? Não está com clareza, mas ele usou algo que já devia usar todo dia. E uma história engraçada do meu avô, meu tio contou, ele tinha um cavalo branco, lindo, lindo, lindo. O meu avô, e onde é que botava dinheiro naquele tempo? Tinha Pix para receber o pagamento? Não, era dinheiro mesmo, vivo. Ele andava com ele no cavalo. Meu tio disse que ele tinha dinheiro, o meu avô tinha dinheiro suficiente para comprar 2 fazendas se quisesse, mas o negócio dele era andar para lá e para cá, né? Ele me contou uma vez que eles saíram do norte de Minas, foram levar um monte de gado para Curitiba, 1 mês e pouco viajando. Rapaz, imagina o que é isso, andar no lombo de boi. Mas meu avô tinha um cavalo branco, lindo, lindo, lindo. E aí ele passou por umas terras e tinha alguns ciganos que se encantaram com o cavalo do meu avô. Era uma égua, na verdade, com a égua do meu avô. Ele disse que era linda, maravilhosa. Agora, a bichinha tinha um defeito, era cega, praticamente cega, enxergava muito pouco. Mas aí chegaram lá os ciganos, viram ele passando, se apaixonaram se encantaram pelo cavalo, seguiram o meu avô até onde ele parou lá para descansar.
e foram lá, propuseram comprar a égua do meu avô. Meu avô era negociante. Não, não vende, não, mas queremos, esse cavalo é muito lindo, essa égua é muito linda, queremos comprar. E ele diz, não, isso aqui, vamos dizer, dinheiro de hoje, não sei quanto custa um cavalo no dia de hoje. Rapaz, vocês não sabem nada. 40, 50 mil. Digamos, depois 200 mil. Ele jogou um preço absurdo. O Alexandre está informado, pai. Mas a gente tem que estar informado dessas coisas. Vai que você quer comprar um cavalo para pôr na sua fazenda que você vai construir. Sangue árabe, amém? Aleluia. E, digamos, valia 50 mil, 20, 30 mil, 50 mil um cavalo normal. Ele falou, não, eu quero 200 desse cavalo aqui. Não, é muito dinheiro. Não, mas aí, ele queria fazer um negócio. Meu avô queria fazer um negócio, queria ganhar dinheiro. Aí o cigano perguntou, não, eu vou pagar. Mas eu preciso saber, esse cavalo tem algum defeito? Tá derramando aí da unção, o passarinho? Derramou da unção? Aleluia. Receba. Então, quer mudar, sentar aqui na frente e protege. Ainda bem que não é um cavalo. É para voar ali em cima, tinha que ser um unicórnio, né? Mas como não existe, fica tranquilo. E aí ele falou, e agora? Porque naquele tempo, meu avô, uma das coisas que aconteceu com ele tinha compadres, amigos conhecidos, chamava de compadre. Batizava o filho um do outro, tal. E 2 compadres dele pediam dinheiro a ele emprestado. E ele emprestou o dinheiro, que um deles queria comprar mais uma fazenda, mais um pedaço de terra, equivalente a uma fazenda. E ele emprestou o dinheiro para o cidadão. E emprestou para um outro cidadão. Meu tio estava com ele e acompanhou a negociação. E com meu avô era assim, mas e o contrato? E a documentação? Porque naquele tempo já tinha documentação. Ele tem um apelido, Chico Siriema, o nome dele é exatamente igual ao meu. Ele diz assim, comigo é no fio do bigode. Isso quer dizer assim, se não pagar, morre. Literalmente assim, no fio do bigode, não é porque o bigode, que tinha aquele bigode assim, aquele rodapézinho assim no bigode. Deixa eu ver, não, o Jefferson está com ele pleno. Sabe aquele rodapézinho assim de bigode? Antônio deixou isso uma vez, misericórdia. Mas Deus o libertou, graças a Deus. E era no fio do bigode. Só que quando meu avô morreu, meu tio falou com o homem que foi cuidar dele, e foram lá buscar o dinheiro com os fazendeiros. Ele disse, mas cadê o documento? E meu tio foi morar de escravo de favor na casa de famílias, tendo ele a capacidade de ter 2 fazendas, se quisesse, pela herança do pai. Mas se meu avô fosse vivo e o cara não pagasse, morria. Era assim. Mas voltando aqui à história do cavalo branco, né, não era de Napoleão, era do meu avô, Chico Siriema. Ele sabia que também, se ele enrolasse os ciganos, quem podia morrer era ele. Porque era assim, a lei era na faca e na bala. Né? Diz que até cruzaram uma época por Lampião, quando estava andando para os caminhos deles lá. Enfim, era só gente boa que andava por aquele tempo. Então, ele sabia que não podia mentir, porque se mentisse podia morrer, mas queria fazer a negociação do cavalo. Ele diz, o defeito desse cavalo está na vista, aí para todo mundo ver. Não, eu quero saber. O defeito desse cavalo está na vista aí para todo mundo ver. Aí os ciganos compraram o cavalo, foram embora. Um tempo depois, conseguiram descobrir onde ele estava e foram atrás dele, queriam o dinheiro de volta. Eu falei assim, como assim? Não, você nos enganou, você disse que o cavalo não tinha defeito. Eu falei, não, eu disse que o defeito estava na vista. Não, mas você não falou que era no olho. Eu falei assim, você é que não entendeu, eu falei certo. Imagina, se naquele tempo do meu avô era assim, imagina antes lá com os filisteus como é que era a história. Né? Eram assaltados, eram atacados, eram roubados. Mas o que Sangar fez? Pegou o que ele tinha. Diz, é com isso aqui que eu vou ganhar. Mas sabe quando foi isso que aconteceu? Quando ele disse assim, chega de apanhar, chega de perder, chega de passar por essa situação, eu vou me levantar. E com aquilo que ele tinha, ele usou para vencer as situações que estavam diante dele. E o Senhor foi tratando isso comigo, com aquilo que você tem, se você colocar em ação, eu vou colocar aquilo que você não tem em ação. Aleluia, aleluia. 600 caras com um ferrão, eu creio que ele foi violento, amém? Mas por que conheceu? Será que fisicamente era possível? Só com uma força sobrenatural de Deus. Não era um espetinho de gente, não. A gente pensa, é um espetinho, ele foi lá colocando.
Não, só com o poder de Deus. Quando você coloca aquilo que Deus já te colocou na mão para vencer a situação, pode ter certeza que vai vir uma capacitação do céu para você fazer o que você não consegue fazer. Amém? Aleluia. Depois, esse cidadão Sangar se tornou um juiz daquele povo, se tornou um líder daquele povo, porque viram nele uma ousadia, uma capacitação que não viam nos outros. Por que Davi se tornou rei? Porque Deus falou, porque ele era desprezado, mas quando ele recebeu e entendeu que tinha uma instrução de Deus, ele, ainda que não tivesse sido levantado, oficializado como rei, ele já agia como rei. Quando você entende que Deus está com você, ainda talvez você não esteja na posição, ainda não tenha conquistado tudo, mas você deve começar a agir como se fosse. E aí, porque Sangar começou a agir de uma forma ousada, as pessoas naturalmente dizem, rapaz, esse cara é bom, vamos pôr ele para liderar. Sabe que quando você se levanta numa posição de autoridade espiritual, uma autoridade nas situações, pessoas vão querer assim, rapaz, eu quero estar junto daquele homem. Eu quero seguir. A mulher vai dizer, rapaz, meu marido é um cara bom, eu confio naquele que ele fala. Mas onde é que começa isso? Você pegando a situação atual, quando você não estiver satisfeita com ela, diz, não, eu vou buscar de Deus e eu vou começar a agir com o que eu tenho. Eu tenho tempo, vou estudar a Bíblia. Eu quero produzir mais riqueza, eu vou ver o que eu tenho aqui. Eu tenho ainda muitos relógios. E eu só comecei a usar esse aqui porque eu ganhei do meu filho, porque tinha mais de 3 anos que eu nem usava relógio. Mas o que eu fiz? Eu olhei para aquele monte de relógio e falei assim, rapaz, esse relógio está aqui. Eu só estava gastando, a cada 1 ano, gastando dinheiro para trocar as baterias, porque acabava a bateria, eu nem usava o relógio. Então, eu vou botar isso para vender tudo. Estou fazendo caixa para fazer novos investimentos. E já tenho alguns planos de comprar coisas e revender e produzir resultados. Mas com o que eu comecei? Com o que eu já tinha, que estava lá largado, com o que estava lá parado. Não deixa nada que você tem largado e parado. Começa a pôr força, começa a pôr vontade. Amém? E você vai ver transformação na sua vida. Aleluia. Agora vá comigo, a gente vai começar a terminar, porque tem uma diversão nos esperando, comunhão. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 1, aliás, capítulo 12 e versículo 1. Espera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eclesiastes, deixa eu ver se é isso. É esse mesmo, 12, 1. Diz assim, não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Quantos jovens temos aqui? Jovens são menos de 40 anos. Menos de 40? Rapaz, parece teen. Maduros são de 40 aos 60. Depois de 60 já é senior. Olha o que a Bíblia diz. Não esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Não esqueça hoje. Que eu sou muito jovem. Não, está na hora certa de você confiar em Deus, de você se apegar com Deus. Mas e se eu já for homem maduro? Porque a Bíblia fala que Moisés, aos 40 anos, sendo homem maduro, foi daí que eu tirei que o maduro é a partir dos 40 anos. Até 40 é jovem. Aleluia. Está dizendo, não esqueça do Senhor. Honre-o enquanto é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Sabe que o Senhor não quer que a gente nunca perca o prazer de viver. Deixa a vida me levar. Isso é terrível. Não, você tem que ter prazer em viver, prazer em trabalhar, prazer em conviver na sua família, prazer. Agora, como é que a gente faz isso? Não se esquecendo de Deus, ou seja, sempre nos lembrando de Deus. Porque algumas vezes a gente tenta de um jeito, a gente tem um negócio, a gente está trabalhando, é mandado embora, e a gente vai dizer, meu Deus, parece que tudo que eu faço dá errado. Dia, azar. Mas se nós nos lembrarmos de Deus, que Ele, com aquilo que nós colocamos diante dEle, para transformar a situação, Ele vai pegar com a gente, e a gente vai voltar a ter prazer em viver.
prazer de ter comunhão com Deus, prazer de ter comunhão uns com os outros. Deus não fez ninguém para viver uma vida sem graça, sem alegria. Ele diz que Ele quer dar o desejo do nosso coração, que a nossa vida seja aprazível a Ele, seja agradável a Ele. Mas imagina que Ele também quer que você tenha prazer na sua vida. Não é para viver uma vida de qualquer jeito, é para viver uma vida de prazer. Aleluia, aleluia. Diga assim: Deus é bom. Aleluia. Abra comigo e eu vou... Não, penúltimo texto. Atos 2:17. Atos 2:17. Diz assim, Atos 2:17: Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. O autor de Atos, o Lucas, ele estava citando um texto de Joel, que Deus tinha falado com Joel: derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Ou seja, para todo mundo. Se for criança, pode profetizar. Se for jovem, vai ter visão. Se for velho, vai ter sonho. Ou seja, Deus não quer ninguém parado. Ele quer sempre nos levar para um lugar melhor. Sempre quer nos levar para uma posição de honra, de vitória, de alegria, de conquista. Por quê? Porque Ele nos fez assim. Quando Ele criou o homem lá em Gênesis 1, versículo 28, 27 até o 30, Ele vai falando: olha, homem, você vai dominar e vai sujeitar. Você vai pegar aquilo que você já tem. Adão, ó, te dei tudo isso aqui, te dei toda a relva. Agora, produza, domine, transforme. Adão podia dizer: Senhor, mas cadê a salada no meu prato? Ele diz: tá aí, eu dei para você. Não, mas tem que cortar, tem que lavar, tem que temperar. Ele diz: meu filho, essa é a tua parte. O Senhor já nos deu muitas coisas. Agora, pegar as coisas que Deus nos deu e transformar para o nosso benefício é a nossa parte. Mas Ele nos capacita. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Ele nos capacitou para em qualquer idade ter algo da parte dele. Seja a criança, seja o jovem, seja o maduro, seja o velho. Não deixa de ter sonho e ter visão. Ah, mas já estou velho. Eu vou fazer 60, cara, tem muita coisa para fazer ainda. Aleluia. E deixa eu contar um testemunho. Se nós formos olhar para as limitações naturais, a gente sempre vai ver o mundo dizendo que a gente não pode, que você não tem isso, que você já passou da idade. E naturalmente é assim. Mas quando você agrada a Deus, Deus quer te agradar. Eu saí do meu último emprego tem 15 anos, eu tinha 45. E aos 45 já era um desafio voltar a uma posição de direção, porque muitos dos conceitos modernos dos 40 já está na fase de declínio. O que muitas empresas querem é que é um jovenzinho de 30, 20 e pouco, para ter ainda muitos e muitos anos. E naturalmente não é tão simples. Mas a semana passada eu tive uma conversa com o dono da marcenaria lá que eu dou consultoria, e ele, conversamos, chegamos ao entendimento. Ele disse: olha, eu quero que você seja o diretor da minha empresa, diretor das operações. Eu falei: Senhor, só o Senhor mesmo podia pegar um homem de 60 anos para recolocar na posição de direção. Mas quando você agrada a Ele, Ele quer te agradar. Amém? E eu vou passar a partir de abril agora ter uma mais intensidade ali com Ele. E Ele chamou os empregados assim: olha, a partir de abril, Francisco é o diretor dessa empresa. O que Ele manda vale. Fui eu que fui atrás? Não. Foi Deus que criou a situação. Ele viu aquilo que eu já estava trabalhando com aquilo que eu tinha e diz: eu quero mais. Deus diz: eu quero mais para você. Amém? Então fica tranquilo, porque quando você faz aquilo que Deus te chamou, você usa o talento que Deus te deu, Ele vai dar coisas que é o desejo do seu coração, vai trazer recursos que você não tinha pensado, ou que o mundo diz que você não pode mais. Mas simplesmente faça a vontade dEle. Amém? Meu principal de dar a Ele ali é a palavra. Graças a Deus hoje ele é membro dessa igreja, ele com a família toda, todos aceitaram o Senhor. Meu propósito lá é espiritual. Mas Deus assim: olha, eu vou dar um título que você tinha antes.
coisa que eu nem mesmo estava desejando, mas diz assim, mas eu quero te honrar, né? E quando você faz a vontade de Deus, Deus vai te levar e vai te promover, vai te levar, não só onde você estava, mas vai levar a lugares mais altos. Aleluia. Agora, você precisa colocar no uso aquilo que você já tem, seja o que for. Olha, Senhor, eu quero mudar essa situação. Diz, o que você tem? Lembra do profeta, chegou na casa da viúva? Olha, vão levar meus filhos para pagar a dívida. O Zé Carlos tem 2. Imagina, não, vou chegar lá, vou pegar teu filho para pagar a dívida. Aí chega o profeta e diz, o que você tem aí? Ah, só tenho 200 gramas de farinha, meio litro de azeite. Eu estou inventando, tá? Isso não está na Bíblia. Então vai lá, faz um bolo para mim. Conversa. Eu estou para levar, estão para levar meu filho, não tem dinheiro para pagar a conta, você não quer que eu faça uma coisa para você? Mas foi com aquilo que aquela mulher tinha, que ela conseguiu pôr em uso diante de Deus, para servir o propósito de Deus, e todas as contas delas foram pagas, e ela ainda teve dinheiro para guardar e viver o resto da vida. É com o que você já tem, porque quando você coloca diante de Deus o que você já tem, Ele põe o que você ainda não tem. Aleluia. E antes de olhar o último texto, eu lembro de uma vez, quando eu voltei para São Paulo, estava fazendo uma entrevista de emprego, e eu sabia, eu não tinha concluído faculdade, já tinha 45 anos, não tinha um diploma universitário, e a vaga que eu estava concorrendo é para ser diretor de uma multinacional. Naturalmente não tem como. E eu fiz uma das entrevistas deitado na minha cama de chinelo, de sunga, falando com os Estados Unidos, fazendo uma entrevista. E a mulher olhou aquilo e falou assim, meu Deus, só pode ser Deus essa história. Um homem com 45 anos, sem faculdade, fazendo uma entrevista, deitado na cama de sunga, e fui aprovado. Mas eu sempre que eu encontrei o Senhor, eu decidi servi-lo, agradá-lo, fazer a vontade dele, e aí Ele vai dar a sua vontade. E eu quero encerrar com esse texto, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10, diz assim, Jabes orou a Deus, ao Deus de Israel, ah, como seria bom se me abençoasse e expandisse meu território, sê comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. Tem uma música, como Jabes orou, não tem? Rapaz, preciso te ensinar umas músicas, Guilherme. Vou te dar um cursinho aí. Jabes orou a Deus de Israel, ah, como seria bom se me abençoasse e expandisse meu território, sê comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. O que aconteceu? Você está com a Bíblia aí? E Deus concedeu o seu pedido. Sabe, quando nós orarmos agora, Deus vai responder a sua oração. Porque você não só vai pedir para Deus te guardar, te proteger, te livrar do mal, fazer, Senhor, eis-me aqui, aquilo que eu tenho, eu vou colocar em ação, para transformar a minha situação. Aleluia, o que você colocar em ação, vai transformar a sua situação. Vamos ficar em pé? Não? Vou te ensinar depois. Vou te dar umas aulinhas aí. Vou passar o repertório, dar umas aulas aqui. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque essa instrução, Pai, veio do céu para nós. Sabemos, Pai, que muitos inimigos tentam nos atacar, tentam tirar a nossa paz, a nossa alegria, tentam roubar aquilo que é nosso. Nós tentamos avançar e encontrar um lugar de bênção, de paz, de alegria, de suprimento. Mas, Pai, muitas vezes parece que como era aquele tempo, Pai, os caminhos estão sendo atacados, os caminhos que parecem ser os mais práticos, mais diretos, mais fáceis, estão cheios de obstáculos. Mas, Pai, eu creio que como o Senhor fez na vida de Sangar, e através daquilo que ele se posicionou, ele tomou posse da sua vitória, ele se tornou líder daquele tempo, e ele recebeu as bênçãos e as promessas, e conquistou o desejo do coração dele.
E eu creio que é assim, Pai, também como Jabes, Pai, ele orou, e o Senhor o abençoou e o protegeu. Eu creio que assim também é conosco. Pai, eu oro, Pai, por cada homem que está aqui nessa tarde, Pai, para receber da Tua palavra e da Tua instrução. Não é perda de tempo, é ganho de vantagens, e aquilo que eles colocarem, que já tem em ação, o Senhor vai usar para restauração de coisas em suas vidas, ou para dar sonhos e visões e completar esses sonhos, essas visões. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus que deseja e trabalha para que nós tenhamos infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei que o Senhor é um Deus sem limite. Eu sei que o Senhor é um Deus que tudo pode, que os teus planos não podem ser frustrados. E Pai, nós nos colocamos como homens maduros, homens de honra, homens de fé, para avançar e não deixar que nenhuma insatisfação em nossa casa permaneça, mas nos levantamos com uma liderança no nosso lar, porque como vimos, Pai, onde não tem liderança, coisas são corrompidas, princípios são corrompidos. Mas Pai, o Senhor nos chamou para liderar nossas casas, nossas famílias, para sermos líderes nesse tempo, para avançar e para concluir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esses dias. E eu creio, Pai, que vamos ouvir bons testemunhos. Eu creio, Pai, que vamos ouvir, Pai, relatos de homens que se posicionaram e transformaram situações, porque a Tua palavra ela não volta para o Senhor vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Homens de honra, homens de amor, homens de justiça, homens de fé, sacerdotes do lar, homens de amor, homens de justiça, homens de fé, sacerdotes do lar, homens de honra, homens da palavra, homens do Espírito, homens de poder. Esta é a geração que Deus quer.